Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a regularização dos transportes em Alagoas e os riscos que os passageiros correm ao utilizar esse tipo de serviço. Também vamos falar sobre o mercado de moedas digitais, as bitcoins. Tem muita gente ganhando e perdendo dinheiro com elas por aí. Quem pega transporte clandestino pode nem saber, mas está correndo uma série de riscos. A ASAL, Agência Reguladora de Alagoas, realiza diariamente operações junto com o Batalhão de Polícia Rodoviária para tentar coibir essa prática aqui no estado. Já foram mais de 1.000 autuações devido a irregularidades, como excesso de passageiros, excesso de velocidade, habilitação vencida e ausência de itens de segurança obrigatórios. O presidente da ASAL, Lailson Gomes, está aqui comigo no estúdio e vai falar mais sobre o assunto. O que a gente pode chamar de serviço regular, transporte clandestino? É o seguinte, o serviço regular que a gente é o transporte complementar e o transporte convencional. Complementar é o transporte através de micro-ônibus, também ônibus, van, esse tipo de transporte. E o que a gente chama convencional são as empresas de ônibus intermunicipais que atuam em Alagoas. São dois tipos de transporte e nós temos transporte irregular, que mesmo com a fiscalização, ele é muito forte em Alagoas, que é o transporte clandestino, o transporte que não paga, não é regulamentado, que não paga nenhum tipo de imposto e que está aí nos municípios, em Maceió, em vários pontos, transportando de qualquer maneira, com excesso de passageiros, com excesso de velocidade, não tem linha definida, vai por aqui, se ali em outro local já tiver mais passageiros, já desvia, já vai para outro destino, então, e além do risco de que nós estamos, na questão de transporte complementar, nós temos o cadastramento de todo esse pessoal, nosso pessoal também fiscaliza nas rodovias, mas a fiscalização hoje, que a gente está realmente muito mais forte, com muito mais força, é para coibir o clandestino por todos esses riscos e, além do mais, o passageiro que viaja nesse transporte, ele corre o risco de ficar no meio da estrada, como se diz. O passageiro, ele nem se importa com nada disso, ele quer chegar no destino dele, né? Pronto, é isso que muitas vezes ele pode não chegar, por conta da fiscalização. Na hora que um veículo desse é interceptado pelos fiscais da ASAL, com o convênio que a gente tem com a Polícia Militar e nas rodovias federais com a Polícia Rodoviária Federal, esse carro é retido, preso e o passageiro tem que desembarcar naquele local que foi interceptado aquele veículo. Ainda existe empresa regular fazendo transporte para o interior intermunicipal? Ainda existe? Empresa de ônibus? Sim. Existe, com uma frequência muito pequena, elas perderam muito espaço, inclusive para o transporte complementar oficial e também para o clandestino. Eles perderam um espaço grande. Hoje tem municípios que tinha 10 viagens por dia no transporte convencional, que são os ônibus das empresas regulares, e hoje tem 2, não tem mais nada. E os complementares também, eles sentem o peso da concorrência desleal? Muito. A gente da ASAL, assumi a ASAL, para você ter uma ideia, dia 8 de janeiro, e nós temos o compromisso de visitar todas as regiões. Nós já estivemos em Arapiraca, tivemos final de semana passado em Santana do Ipanema, e a grande cobrança que a gente tem tido é para combater o clandestino, que é um sério concorrente desleal em relação ao complementar. Então, as empresas estão reduzindo o número de viagens, ou seja, elas estão saindo do mercado. Os complementares já estão sentindo essa concorrência. Qual vai ser o futuro disso? Desde que eu assumi a ASAL, eu tenho um compromisso que eu garanti, prometi em todas as reuniões que eu participo, que até junho eu espero estar com isso concluído, que é, primeiro, descentralizar a ASAL. A ASAL hoje só existe em Maceió e acanhadamente em Arapiraca. A gente espera melhorar Arapiraca
e ter a descentralização da ASAL Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Porto Calvo, Viçosa e União dos Palmares. Com isso, a gente diminuiria a distância do complementar, do proprietário do transporte com a ASAL. Ele teria mais pontos para que pudesse se dirigir, para não estar vindo tudo ser Maceió, essa questão. E também nós teríamos como ter uma fiscalização muito mais eficiente, porque nós fiscalizamos, Miguel, com força, como eu estou colocando, é um compromisso nosso, o clandestino, mas nós fiscalizamos hoje, nós usamos também nossa fiscalização, e aí como ela é pequena, ela tem dificuldade, porque nós fiscalizamos também o complementar, porque muitas vezes o complementar também comete irregularidades, anda com excesso de passageiros, desvio de rota, muitas vezes sai fora de horário. Para você ter uma ideia, tem região, por exemplo, Palmeira dos Índios, Arapiraca, sai um complementar a cada 6 minutos. E às vezes você tem um complementar desse que sai com 6 minutos, mas para num posto de gasolina, complica a saída do outro, que seria 6 minutos depois. Esse pessoal recebe instrução? O pessoal... Tem regras? Existem regras. O pessoal complementar, por exemplo, para você dirigir um carro desse que está legalizado, não é simplesmente ter uma habilitação. Você que tem treinado para transportar pessoas. A gente tem, para você ter uma ideia, já determinei, e nesses 15 dias nós teremos curso para motoristas, promovido por várias entidades de Alagoas, Senar faz isso, Senac, para que os motoristas sejam treinados para realmente transportar pessoas. Não é ser ter uma habilitação. Ele tem um documento também que diz que ele está habilitado a transportar pessoas em transporte complementar. Qual outro tipo de irregularidade é comum, é flagrante? Veja o seguinte, no transporte clandestino, porque no transporte complementar você tem a idade do veículo até 8 anos de uso, depois o complementar ele tem que trocar de veículo, naquelas mesmas condições, no mesmo molde de que foi licitado mais um veículo mais novo. Já o clandestino, os caras rodam de qualquer jeito, com qualquer veículo, em qualquer condição. Então, qual é o objetivo nosso que eu estava colocando anteriormente? É que até junho a gente tenha na ação um monitoramento, credibilidade 100%, que a gente não precise mais de nossos fiscais nas pistas em relação ao complementar. O complementar, como ele é cadastrado na ASAL, ele será todo fiscalizado nesse monitoramento dentro da ASAL. Como? O monitoramento, ele fiscaliza o veículo, a hora, ele tem um chip no veículo, um rastreador, onde ele fiscaliza o veículo, a quantidade de passageiros, todas as condições do veículo, se tem excesso de velocidade, se desviou de rota. Então, qual o tempo que ele tem de saída, se ele tem 6 minutos, é cronometrado ali, a gente vê no monitor. Isso já está implantado, esse monitoramento? Não, a gente está fazendo uma chamada de empresas para que possam a gente escolher e, ao mesmo tempo, tocar a licitação para que ocorra, para que a gente possa ter esse monitoramento, para ter o nosso fiscal na pista, nas rodovias, só para os clandestinos. Aí a gente fará uma fiscalização muito mais eficiente. É uma empresa contratada? Vai ser uma empresa contratada. E cada ônibus, ou cada carro Cada carro tem o seu chip. Vai ter que instalar. Hoje existe um monitoramento dentro da ASAL, que não é da ASAL, é do Sindicato dos Transportadores, com uma empresa, mas que não nos dá o resultado que a gente quer. 100% de credibilidade, dá um desvio, dá um carro que está no local, está em outro. Então não serve hoje o monitoramento que existe. Além da fiscalização, por exemplo, com a habilitação, menores sendo usados no... Tudo isso é fiscalizado porque nós temos a companhia do Batalhão de Policiamento Rodoviário do Estado de Alagoas. Nós temos um convênio que está sendo renovado agora para que a Polícia Rodoviária Estadual esteja sempre presente, até para também coibir outras práticas. Quando a polícia está presente, pode fiscalizar drogas, arma no veículo, tudo isso é fiscalizado nessas blitz feitas
com a ASAL, junto com a Polícia Militar. Polícia Militar, Batalhão Rodoviário. Rodoviário. E quantos fiscais vocês têm? Nós temos hoje 16 fiscais, que é muito pouco, a tendência é a gente aumentar quando descentralizar a ASAL, para no mínimo 50, para atingir o estado todo. Para você ter uma ideia, o pessoal do Sertão me pediu para combater o clandestino, pouco demais. Sabe o que eles me pediram? Que a gente tivesse, e está rodando lá, o veículo nosso com sirene, mesmo que não tenha a polícia junto, mesmo que não pare, mas só com isso já inibe a clandestinidade. Agora, a gente tem observado que no interior, pelo menos aqui na área metropolitana, tem muito veículo com placa vermelha, táxi, mas que faz o transporte do interior para cá. Isso tem uma legislação específica? Isso tem uma legislação específica, isso hoje pode. O que a gente está conversando, que quer uma parceria com as prefeituras, é que as prefeituras cumprem a lei na questão do limite de liberação desses alvarás, para que os táxis sejam, porque os táxis só rodam com alvará da prefeitura. E tem alguns municípios que soltam alvará aí como se não existisse lei. Uhum. Isso precisa ser limitado, então? Precisa ser limitado. Existe legislação específica para Existe legislação, as prefeituras, as câmaras de vereadores, e é quem realmente limita isso, aprovam projetos e limita. A gente tem conversado com as prefeituras, que a gente tem feito convênio com Palmeira dos Índios, Arapiraca, estamos conveniando agora com Pão de Açúcar, com Cacimbinhas, se eu não me engano, Inhapi, Cajueira. Então, a gente está fazendo convênios para tentar trabalhar junto à SMTT de cada município, para que a gente possa ter uma parceria, onde a gente possa, por exemplo, Palmeira dos Índios agora, nós tivemos com o prefeito, com lideranças locais, com lideranças dos transportadores, para que a gente possa, numa parceria, Palmeira dos Índios ter, além da rodoviária que existe em Palmeira dos Índios, que é estadual, a gente tenha um intermunicipal dentro de Palmeira, um terminal com pontos destinados ao transporte complementar, para que a gente possa controlar isso, para a gente possa ter uma parceria para, além de diminuir o clandestino, diminuir o engarrafamento, a loucura dentro dos municípios. E esses carros terminam vindo para Maceió, que também aumenta o contingente de veículos e tirando passageiros, inclusive, dos táxis locais e dos ônibus. Muitos. Você tem por exemplo, a gente tem uma ideia, Miguel, aqui em Maceió, você tem uma linha, municipal, urbana, de Maceió, Maceió Cruzeiro do Sul. Mas para você ter uma ideia como isso funciona, nós temos tido na ASAL alguns problemas em relação a essa linha, porque essa linha só é Maceió até Ceasa. Então os ônibus urbanos de Maceió só podem transportar passageiro até a Ceasa. Da Ceasa ao Cruzeiro do Sul, ou é a Veleiro, que é a empresa que atua Satuba, Rio Largo, ou complementar. As empresas de ônibus Maceió, ônibus urbano, não podem ultrapassar a Ceasa. Olha, nosso tempo esgotou, infelizmente a gente tinha outros assuntos com relação à fiscalização, mas Laílson Gomes, ele é presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos ASAL. Muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece o espaço, estamos sempre à disposição. No próximo bloco você sabe o que é Bitcoin. A gente vai falar sobre esse tipo de investimento digital já.